O Spoke começa daqui a pouco. Agora fica com o nosso patrocinador. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e já começa. Vem com a gente. A Eletroluz fica na rua João Pessoa 367. Venha você também conferir. Barbearia Senhor do Bonfim, que fica na rua Manuel Sérgio de Oliveira, na Conceição. Se você trabalha ou está passando no centro, fica muito fácil. Entra no Instagram barbeariasr.dobonfim, marca seu horário e passa lá. Sabe onde eu tô? Tô no Espaço 267, que fica aqui na Prata, no Cowork Business, que é a solução inteligente para o seu negócio. E na pausa, você pode vir aqui na nossa copa tomar um cafezinho para revigorar as energias e trabalhar. Nós temos salas privativas e também o Cowork, que é um ambiente de trabalho compartilhado. Esse é o Espaço 267, trazendo uma solução inteligente e moderna para o seu negócio. Você está precisando de carro para trabalhar de 99, Uber ou mesmo a passeio? Conheçam a Meta Aluguel de Carros. Essa locadora nasceu com um conceito totalmente diferente das demais. Ela vem justamente para facilitar a vida de quem quer trabalhar com carro nesses segmentos. Você vai lá no site locadora-metacar.com.br, fala com o Iago Medeiros e você vai ver que é a Império Autopeças, que fica aqui na rua Luiz Soares 99, no centro de Campina Grande. Eles dispõem de grande variedade de peças para automóveis nacionais e importados e uma equipe extremamente capacitada, com o objetivo de te oferecer o melhor atendimento e preço baixo. Entra lá no Instagram, Império A Peça CG. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Spoke Podcast. Eu sei que vocês estão aí, ei, o áudio tá desligado, já chegam uns 30 mensagens aqui, todo dia deixando. É porque a gente vem conversando lá de baixo, quando chega aqui já vai conversando mais um pouquinho, aí na hora que começa o negócio, a conversa ainda não acabou, o cara vai ter que terminar. E ainda tem a confidencialidade, né, que tem que ser levada em consideração. Tem que ser bem essa parte aqui, fica off como sempre. Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Spoke Podcast. Eu não vou saber o número, porque ontem eu atualizei, porque acontece um negócio aí com o YouTube, que eu peguei e perdi o número, aí depois vai virando uma bola de neve. Tinha uns 3 com o mesmo número, eu digo, meu amigo, não tem condição não. Aí eu atualizei ontem, eu já acabei perdendo a lembrança aqui, mas estou aqui de volta com ele, quer dizer, ele que está aqui de volta, eu estou aqui de volta todo dia. Eu estou aqui com o Rodrigo Rabelo de volta. O cara que a primeira vez que a gente teve a oportunidade de conversar estava ali na campanha da OAB, né? Tentando ser o presidente aqui de Campina Grande. Da OAB Subseção Campina Grande. A conversa foi muito massa, foi muito massa. Dei valor geral. Né? Foi muito massa, mas o foco era outro, né? Ali você tava todo seguro. Ali a gente tava como candidato, né? Por mais que tenha contado muito da minha vida aí, mas óbvio que a gente tinha que trazer proposta também para a advocacia que nos acompanhava, para quem tem parente advogado. Hoje a conversa é outra tônica, né? Hoje a conversa é outra tônica, outra pegada. Vamos falar de política também, né? Pegar umas paradas aí. O que não for sigilo profissional, pronto, então eu posso contar. Então vamos embora. E assim, seja bem-vindo, né? Eu lhe dei as boas-vindas, mas não dei direito. Seja bem-vindo, mano. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Yuri. Obrigado mais uma vez por me receber aqui no Spoke. Obrigado a vocês que nos acompanham ao vivo ou depois, que é importante também, né? Se você for como eu, gosta de baixar o Spoke Podcast no YouTube Premium para escutar depois. Eu boto sempre no 2.0. Não. Se você quiser me colocar no 2.0, você não vai entender nada, porque eu falo rápido por vida, né? Então, obrigado a você que nos acompanha.
tema hoje é um tema palpitante e, inclusive, Yuri, bem no dia, No dia. Nós estamos hoje, para quem nos acompanha, comemorando 34 anos da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Idade, praticamente. Eu tenho 34 também, tem 34. Só alguns meses de diferença. E isso me marca muito, isso é muito interessante, porque a gente vê tudo que aconteceu no Brasil na minha existência. Pois é. Eu tenho um ano a mais que a Constituição só, né? Eu tô com 35, né? Mas eu nasci ainda na vigência do ordenamento constitucional anterior e sou um devoto, como eu sempre digo, eu sou um devoto da Constituição, sou advogado, para quem nos acompanha, sou advogado, sou professor de Direito Constitucional e Eleitoral, escritor e palestrante e sou um devoto da Constituição. E aí me permite o clichê, desde já. Fica à vontade. Você já sabe que eu sou atravessado. Eu sou atravessado. O host hoje sou eu. Falou geral, já tô aqui confortável. Ele já tá acostumado comigo. O host hoje sou eu. E eu queria deixar um aviso aos navegantes. Eu odeio clichê, mas eu vou usar esse clichê. Um aviso aos navegantes. Um aviso a quem nos acompanha ao vivo nesse momento, que a pauta hoje é falar de Constituição, né? Então vamos falar e levantar a bandeira da Constituição. Hoje eu postei um texto nas minhas redes sociais que julguei ser importante nesse período que nós estamos. E foi tão bom ter caído nesse dia, fiquei tão... Foi por acaso, né? A gente nem se ligou quando marcou, né? Foi mais Qual é a tua agenda de campanha? Porque eu, como eleitoralista, né? Na correria eu falei, não, bicho, marca pra quarta-feira depois do primeiro turno, que eu já tô vivo do primeiro turno. Se tivesse acabado agora no primeiro turno, tava de boa. Tava sem. Não acabou, continuo trabalhando, por isso que eu tô de farda, inclusive. Mas, um aviso aos navegantes, postei um texto hoje no meu Instagram dizendo exatamente isso. Há 12 anos eu me dedico, né, como um sacerdote ao direito constitucional, desde que eu comecei meu mestrado, me formei em 2010, ingressei no mestrado em 2011, e desde então eu sou um sacerdote do direito constitucional. E como um sacerdote do direito constitucional, eu sempre digo, eu, como cidadão, tenho minhas ideologias, tenho minhas bandeiras, minhas pautas que eu defendo, mas sempre que eu falo na condição de professor de direito constitucional ou de advogado, e não como pessoa, mas sim como advogado ou professor de direito constitucional, eu falo com uma única bandeira, que é a bandeira da defesa da Constituição. E justamente por isso que eu digo, cara, vai ser a pessoa certa pra gente poder conversar sobre isso aqui em cima da legalidade. Porque quando a legalidade ela é confundida com ideologias, confunde a própria visão. Você, por mais que você queira, a sua percepção já tá confundida. Sim, ali, não é? Sim. E pra gente já poder começar no assunto agora de uma maneira mais didática e quando você é professor vai ser massa, porque é o seguinte, o que acontece? Existe a tripartição dos poderes. Isso foi muito importante. É a forma que o Brasil é conduzido. Mas acaba não sendo muito didático para quem está em casa entender o que é isso. Sim. Aí eu vou pedir para você explicar da maneira mais didática possível o que é a tripartição dos poderes e como ela funciona. Ok, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de história, Yuri. Perfeito. Porque é importante a gente entender que o fenômeno Estado não é um fenômeno natural, né? A doutrina diz que o Estado é uma ficção jurídica. Aí você me diz, Belo, você está dizendo que o Estado não existe, você é negacionista, você é um anarquista. Não, não é isso. O Estado não é algo natural do ser humano. O Estado não é algo inerente às organizações sociais, né? Então, se você for um criacionista e você acredita piamente que o homem foi criado da forma como a Bíblia descreve, né? Deus criou Adão e Eva, sim. Deus não criou Adão, Eva e o Estado. Deus criou Adão e Eva. A percepção natural sempre tem essa pegada aí para fazer a comparação com o criacionismo. Exatamente. Né? Então, para dar uma diferenciação. Para quem nos acompanha, que não é da área jurídica, que não é cientista político, enfim, para quem não tem um aprofundamento teórico, é importante entender isso. Se você for um evolucionista, né, se você seguir a linha darwiniana, por exemplo, você também não vai ver que o hominídeo, os primeiros hominídeos evoluíram junto com o Estado. Não existia Estado. Existiam hominídeos.
esses hominídeos, conforme a evolução foi demandando, foram se juntando, foram formando comunidades. Essas comunidades foram crescendo, foram virando cidades, estados-nação. A preservação da espécie provavelmente foi essa motivação aí, porque você precisa, quando tava com muitos filhos ali, não dava pra sair rodando, viajando pra loucura, né? Não, se você ler aquele livro Sapiens, né, ele fala muito disso, né? Ele fala das primeiras comunidades primitivas, né, que se agrupavam para se proteger e de como as comunidades começaram a se integrar. Eu acho até interessante uma passagem do livro que ele fala que as comunidades passaram a se integrar por causa da fofoca. Não vai pra ali não, que ali tem tigre, ali tem leão, ali é errado caçar, ali tem urso, né? Então ele fala que a linguagem se desenvolveu por causa disso. É interessante, é um livro fantástico, inclusive. Mas, enfim, o Estado não é algo natural, né? Não é algo natural. O Estado nunca foi nada natural, não é algo inerente às sociedades, ao ser humano. Se a gente acabasse hoje o mundo e o mundo fosse reconstruído do zero, não seria de tal forma que é hoje. Não. Se você, por exemplo, acabasse o mundo, extinguir a humanidade da forma como ela está, mas sobreviveram 2 bebês que foram criados por lobos, né? Vamos pegar uma distopia aqui. Não ia saber o que é Estado. Não, né? O Estado foi criado. Né? Apesar que eles têm um sistema social dentro dos lobos. Sim, aí é algo que a sociologia fala muito, que todo coletivo ele vai desenvolver normas próprias de organização. Né? Todo coletivo. Então, uma tribo indígena dessas que não tem até hoje contato com a civilização aspas, né? Com o homem branco, essas tribos que ainda existem hoje, eles têm naturalmente, dentro do desenvolvimento cultural deles, normas de organização, mas não são Estado. Eles não pertencem ao Estado, eles não se entendem vinculados ao Estado. Sim. O Estado é uma ficção jurídica que foi criada. Até por isso, talvez tenha uma maneira que o pessoal tenta evitar que eles sejam contaminados por isso, porque é muito assustador para eles, é uma coisa muito diferente. Chegar e dizer você é brasileiro. O cara sabe nem o que é. Ele não é brasileiro, ele pertence à tribo dele. Né? Inclusive, existem estudos do direito constitucional que falam, existem constitucionalistas que têm um viés mais sociológico, né? Encabeçado, né? O grande papa da compreensão da Constituição enquanto fenômeno sociológico é o Fernando La Salle, mas até hoje nós temos constitucionalistas que enxergam esse ponto de vista, que dizem, olha, existem 3 elementos que em qualquer comunidade, qualquer tipo de comunidade, aí eu na minha aula eu inclusive digo assim, pode ser uma comunidade, uma tribo indígena dessa, uma tribo aborígene, por exemplo, australiana, pode ser uma comunidade carcerária, pode ser uma sala de aula. Toda comunidade ela vai ter 3 bases que vão identificá-la como se fosse paralela, assim, uma simétrica com o Estado. A noção de pertencimento, quem faz parte daquele grupo e quem não faz. Algumas regras de organização social, ou seja, todo grupo tem um líder. Sim. Agora, natural. Qual é o critério de escolha desse líder? Vai variar de comunidade para comunidade. Isso eu estou falando não na perspectiva do direito, veja, eu estou falando na sociologia. Sim, perfeito. E todo grupo tem um conjunto de regras que vão disciplinar as relações. Né? Então você vê, por exemplo, quando a gente analisa o sistema carcerário. Né? O sistema carcerário, nós sabemos, né, de conhecimento comum, que os próprios presos, a despeito dos crimes que eles estão respondendo, o cara é lá, um homicida, matou 30. Se chegar um estuprador na cadeia, o cara tá lascado. Né? Muito bom, não. É um código de conduta próprio que eles têm. Sim, né? sim. Então, toda organização social vai ter isso. Mas a figura de Estado organizado, como nós conhecemos hoje, é uma figura que vai se desenvolver na Idade Moderna, ali, com a Revolução Francesa, com a Revolução Norte-Americana. Que é o início do Estado moderno, que é esse modelo de Estado que nós conhecemos hoje. Na verdade, essas 2 revoluções elas vão ter como espelho uma revolução anterior que ocorreu na Inglaterra, que foi a Revolução Gloriosa, que marca, de fato, o desenvolvimento de uma nova forma de organização social que passou a ser chamada de Estado. O Estado é uma criação, então é importante que se entenda. O Estado não é algo do direito natural. O Estado foi algo pensado e criado para organizar a sociedade, organizar um conjunto de pessoas dentro de uma determinada unidade geográfica. Ou seja, porque a gente tem relatos históricos de formações de grupos que existiam semelhantes a Estado, mas essa percepção de Estado, ela veio acontecer na Inglaterra após essa Revolução Gloriosa. Após a Revolução Gloriosa. Com essa percepção que nós temos hoje. Sim, a gente tem aí, na história da humanidade, de maneira muito marcante, por exemplo, nós temos o Império Romano,
né? O Império Romano, que a gente tende a associar à figura do Estado moderno, mas que é diferente. Nós temos as cidades-estado gregas, como Atenas, onde se desenvolveu a democracia ateniense, né? O berço da democracia. Mas, apesar de, no nosso imaginário, serem institutos semelhantes, são totalmente diferentes do que a gente conhece como Estado moderno. Perfeito. O Estado moderno ele vai se desenvolver ali pós-Revolução Gloriosa, na Inglaterra, pós-Revolução Francesa e pós-Revolução Norte-Americana, com a declaração da independência das antigas 13 colônias Tem muita britânicas. controvérsia acerca da Revolução Francesa, né? O pessoal